Fala pessoal, Renato Salvador aqui. Você chegou pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Esse canal fala sobre cibersegurança, sobre criptomoedas. Hoje, sem perder muito tempo, pessoal, hoje a gente vai falar sobre ransomware. Ransomware, ransomware, sim senhor. Só uma notícia recentemente aqui, ó, na T Insight, vou até deixá-la aqui, né? Olha, vê lá, né? É de ontem, ó. Boom! Boom do ransomware não mostra sinais de desaceleração no mundo. Pessoal, isso aqui, principalmente você que é empresário, independente do tamanho da sua empresa, isso é algo que você, se você não conhece, você deveria se preocupar, né? Porque isso aqui pode acabar com o negócio da sua empresa. Simplesmente, do dia para a noite, você pode ir para falência. Vamos dar uma lida nessa matéria aqui, ó. O ano de 2025 vem confirmando os piores temores de especialistas em segurança digital. A epidemia de ransomware continua em expansão. É o maior crime hoje em dia praticado por hackers é o ransomware, né? Sem indícios de arrefecimento. Ó. Nos primeiros meses de 25, o volume global de ataques de ransomware deu um salto impressionante, com um aumento de 126% em relação ao ano anterior, segundo dados da SonicWall, que é uma empresa do ramo de segurança. Né? Entre janeiro e junho, 4.198 casos de ataque foram expostos em fóruns da Dark Web, quase 50% acima do registrado no mesmo período de 24, ou seja, por quê, né, pessoal? Porque esse tipo de ataque, né, gera lucro, né? Gera lucro, porque o cara pede o resgate, né? Então, o ransomware, pessoal, ransomware é sequestro, é o tal do sequestro de dados. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, não conhece muito o tema sobre cibersegurança, esse ataque é um ataque de sequestro de dados. Basicamente, o que faz, né? Ele injeta um código malicioso, lá um malware dentro da sua rede. Esse malware ele se prolifera, como se fosse um vírus, se prolifera em vários computadores e depois, baseado num comando, baseado num flag, baseado num período de tempo, depende de como o malware foi construído, ele criptografa os arquivos, né? E aí, como é que, para descriptografar, o hacker exige um pagamento, um resgate, então esse é o sequestro. Mas o que está por trás dessa lógica, né? Então, antes dele criptografar esses dados, o que o ransomware faz? Toda máquina, toda estação, servidor, estação de trabalho, ela tem uma cópia de segurança, né? Você, usuário, empresário, né? Você já deve ter entrado naquele modo de recuperação do Windows, né? Bom, eu não uso o Windows, mas o modo de recuperação, o que ele faz? De tempo em tempo, o teu sistema operacional faz uma cópia de segurança. Se houver algum corrompimento, né? Algum bug, algum problema que der na sua máquina, você, às vezes algum software que você instalou e corrompeu o sistema operacional, você consegue entrar no modo de segurança e usar aquela recuperação, aquela cópia de segurança. Só que é aí que está o problema. O que acontece? O ransomware ele se apodera dessa cópia de segurança. Ou ele apaga, ou ele muda a permissão de acesso, que faz com que o sistema operacional não consiga mais acessar essa cópia de segurança, fazendo com que você não consiga ir ao ponto anterior à infecção do ransomware e, portanto, você não tem opção. Muitas das situações são estratégias de backup. Se você tem uma boa estratégia de backup, você vai conseguir, através da sua estratégia de backup, lembrando que a sua rede de backup ela não pode ser uma rede no mesmo barramento, e aí que está o problema para você, pequeno empresário, né? Se sua rede de backup, se a sua máquina de backup estiver na mesma rede, existe uma chance muito grande do ransomware infectar o seu servidor de backup, da sua solução de backup. Acabou. Acabou. Imagina que de um dia para a noite você perca tudo, todos os seus dados. Aí você fica na mão desse cybercriminoso. Por isso que está falando aqui, ó. Os criminosos estão lucrando e reinvestindo em novas ofensas digitais, tornando-se cada vez mais frequentes e sofisticadas. Apesar de afetar organizações de todos os portes, e aqui que está o ponto, é por isso que estou gravando esse vídeo, alguns setores e perfis de empresas têm sofrido com mais intensidade. Os impactos têm sido agravados pela dificuldade de proteger operações distribuídas geograficamente, pela persistência de sistemas legados, sem correções de segurança. O que é isso, né, pessoal? Lembra, né? O risco é uma ameaça mais uma vulnerabilidade. Então, o risco de infecção do ransomware, ele precisa de uma vulnerabilidade. Quando você tem um sistema muito antigo, quando você tem sistemas operacionais que possuem portas, vulnerabilidades, não estão atualizados, devidamente atualizados para barrar a entrada daquele ransomware, ele vai pegar, ele está suscetível a pegar. Né? Então, por exemplo, se você não atualiza o sistema operacional dos seus desktops, do seu celular, dos seus servidores, né? Você corre risco de ter uma vulnerabilidade conhecida, né, que é chamado de CVE.
tá? Common Vulnerability Exposure, né? Uma exposição de vulnerabilidade conhecida, né? E as empresas de segurança estão sempre trabalhando para identificar CVEs, vulnerabilidades conhecidas, e para que os fabricantes apliquem patches de correção, ou seja, correções que são as atualizações. Só que a gente sabe que você, no seu mundo de hoje em dia, principalmente se você é um empresário de pequeno e médio porte, você não tem esse processo, certo? Certo? Não tem esse processo de atualização. Portanto, você corre esse risco, né? Então, o negócio é esse, pessoal. O problema aqui é isso que está acontecendo. Isso impacta hospital, indústrias, né, que perdem milhões, governos, né? E aí você tem a opção de pagar o resgate. Só que qual que é a garantia de você pagar o resgate e ele devolver a chave para você? E qual é a garantia dele não fazer de novo? Né? Então, isso tem acontecido muito sério, né? E mesmo a questão de backup, né? Você tem uma solução de backup, você já perdeu. Né? Porque ter solução de backup só não resolve. Porque geralmente as empresas compram soluções, implementam, gastam dinheiro com soluções de backup, mas não fazem um plano de recuperação. Então o backup funciona, você testa de tempo em tempo, o backup atende os requisitos de negócio, ou seja, o tempo, porque imagine que você tem um incidente do ransomware aqui, tá? Nesse tempo, nessa linha do tempo. Então teve aqui, parou o seu sistema. O seu backup, ele não você tem ciclos, né? Você não faz backup contínuo. Então você vai ter que pegar o último ponto de recuperação do seu backup. Então você vai ter uma janela aqui, né? Então entre o seu último backup e a falha, essa janela aqui você já perdeu, certo? Você já perdeu. Mas mais do que isso, você vai pegar esse último ponto que você fez o backup e vai subir, vai restaurar o teu ambiente. Você leva um tempo de restauração. Depende do volume de dados, depende da quantidade de estações, depende da velocidade do link que você tem dentro da sua rede. Esse tempo vai ser maior ou menor. Então depende muito da sua infraestrutura. Então, na verdade, o seu tempo está aqui, ó. Então toda essa janela aqui, pessoal, vocês perderam. E essa janela aqui, qual é o nível de exposição, de apetite a risco que a sua empresa vai ter? Ela é suficiente ou você tem que encurtar ela? Então você tem que ter backups mais granulares, você tem que ter um bom plano de recuperação para agir de forma rápida. Então tudo isso tem que ser levado em conta no processo de backup. Não é só comprar uma solução de backup. Senão você pode gastar o dinheiro que for com solução de backup e depois você vai pôr culpa na solução de backup. Né? Então, aí pessoal, aqui na RS Data Security a gente trabalha com essa solução que é a SentinelOne. A SentinelOne, pessoal, é uma proteção de endpoint, então ele é um XDR, é uma ferramenta, então para você que está assistindo, que talvez não tenha tanto conhecimento com segurança da informação, ele é um antivírus, essa palavra eu nem gosto de usar, mas ele é um antivírus de última geração. Esse conceito de antivírus, inclusive, pode ser até foco para uma outra conversa nossa, algo que já caiu em desuso. Né? Então, a maioria das ferramentas só reage, né? O SentinelOne ele prevê, detecta, bloqueia e reverte. Então, o SentinelOne ele tem uma tecnologia patenteada. Lembra aquela historinha do VCS, da cópia de segurança? Ele protege. Quando você instala o agente do SentinelOne no seu dispositivo, ele protege, ele blinda. Então, o ransomware vai tentar modificar esse arquivo e não vai conseguir. É aí que está o pulo do gato. Ainda que a sua rede seja infectada e que o SentinelOne não consiga identificar, porque ele tem um outro conceito diferente de antivírus, que é baseado no scan, então ele faz uma análise comportamental, ele está analisando o comportamento daquele ativo, então em teoria você vai identificar de forma preventiva o que está acontecendo antes dos ransomware ser executado. Tá? Mas ainda que se ele seja executado, o VCS vai continuar intacto, então você vai conseguir fazer o rollback de forma remota. Além disso, ele tem uma solução de inteligência artificial que aprende e adapta a cada ameaça. Né? Então, tem essa solução que restaura automaticamente os arquivos após um ataque, né? Te traz uma visibilidade total do endpoint, de tudo que está acontecendo, de forma muito rápida, pessoal. Ele é muito limpo, porque ele não é uma solução baseada em antivírus, que tem aqui a base de assinaturas, aí você... Né? Um antivírus, quem lembra, né? Você vai lá, dá um scan e vai almoçar, né? Porque a sua máquina senta, né? Sua máquina para de funcionar, tamanho e processamento que vai. Não funciona assim mais, pessoal.
Não funciona mais assim. Por quê? Porque esse agente, a partir do momento que ele é instalado na sua estação, ele vai mandando metadados para uma console que está na nuvem da SentinelOne. Então ele não faz scan, ele está recebendo metadados da sua estação de trabalho e lá ele está fazendo o processamento, não na sua máquina, mas na nuvem. Então toda a carga de processamento não acontece aqui, acontece aqui. E ele vai construindo lá na nuvem toda uma linha de funcionamento dos processos da sua máquina. Então ele tem capacidade, aí que ele tem capacidade de detectar de forma proativa, né? Então, não é uma assinatura de antivírus, né? Não é antivírus, né? Então, eu queria mostrar para vocês, se vocês não conhecem a solução da Sentinel, essa é uma solução muito bacana. Se tiver interesse, principalmente você empresário, mais informações, escreva aqui nos comentários ou me mande um direct nas redes sociais, eu explico com vocês com mais calma, até agenda uma demonstração, uma solução de ponta, que eu recomendo muito. Você quer se proteger contra ransomware e você não tem tempo para implementar um bom plano de recuperação de dados da sua empresa, o Sentinel, sem dúvida nenhuma, é uma solução que você pode dormir tranquilo. Beleza? O vídeo de hoje era esse. Um forte abraço para todos vocês.